não tem idade. O câncer de mama é o que mais mata mulheres jovens, adultas ou já na terceira idade no Brasil. A melhor arma é a prevenção. Por isso, o mês de outubro foi escolhido para lembrar as mulheres da importância do autoexame e da realização de exames de imagem para detectar possíveis problemas dos seios. Quanto mais cedo o diagnóstico, mais cedo se inicia o tratamento e maiores são as chances de cura. A teoria é essa, mas a prática, principalmente para as mulheres que dependem do Sistema Único de Saúde, tem se revelado cruel. No ano passado, quase 8,5 milhões de brasileiras não conseguiram fazer a mamografia. Vamos falar sobre isso com a Fabiola Kestelman, que é da Sociedade Brasileira de Mastologia, e com a Valéria Fernandes, que está em tratamento contra esse câncer. Sejam bem-vindas ao Conexão. Obrigada. Nada, a gente aqui agradece o momento do dia de vocês para a gente conversar sobre isso. Fabiola, começo com uma questão para você. Vivemos um cenário bastante preocupante, né? São cerca aí, há uma estimativa de 60 mil novos casos por ano de câncer de mama no país. Qual é a orientação do Ministério da Saúde para as brasileiras? Realizar a mamografia, exames de imagem, com qual regularidade? A mamografia deve ser realizada, assim, os guidelines, as orientações variam de país para país, dependendo de vários fatores, inclusive o fator financeiro. Então, o Brasil recomenda, o Ministério da Saúde, que a mamografia seja realizada anualmente, entre 50 e 69 anos. Existe uma divergência sobre a idade, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a partir dos 40, porque os estudos mostram que a partir dos 40 anos a mamografia é capaz de reduzir mortalidade por câncer de mama. Então a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia é mamografia anual a partir dos 40 anos. Para o Ministério da Saúde, então, haveria uma faixa etária com prioridade? Sim, entre 50 e 69 anos. Na verdade, é a faixa etária onde o câncer de mama é mais frequente e onde você tem mais chance de melhorar a sobrevida, né? Porque a partir de 70 anos, a mulher já tem outras comorbidades que precisam ser levadas em consideração. Elas precisam ser tratadas de hipertensão, de diabetes, de outras coisas. E entre 50 e 69 anos, ela está na faixa que a mamografia pode trazer benefício para a sobrevida. Então, o Ministério da Saúde prioriza essa faixa etária, essas mulheres, mas a Sociedade de Mastologia e o Colégio Brasileiro de Radiologia, que na verdade é quem recomenda os exames, eles têm acesso a todos os estudos, são 8 estudos mundiais muito grandes e que mostram benefício a partir dos 40. Então é por isso que a sociedade recomenda a partir dos 40. E faz seu sentido, né? Se a ideia é detectar o quanto antes. Exatamente. Antes temos que fazer. Você tem 55 anos, né, Valéria? Você é enfermeira de profissão, está acostumada a cuidar do corpo, conhece? A conhecer meu corpo, a cuidar, exatamente. E você precisou fazer mastectomia quando, né? Isso foi indicado para você? Foi indicado o ano passado. Em agosto do ano passado eu fiz a mastectomia. Hoje está completando um ano, né? Completou um ano agora em agosto. Fazendo autoexame, né? Me tocando, me conhecendo, é que eu percebi esse nódulo e fui buscar a ajuda com ultrassonografia. Foi o primeiro exame que eu fiz. E na ultrassonografia, o médico passou rapidamente, ele quase que nem ia ver. Aí eu falei, não, por favor, veja aqui, onde está o meu dedo, né? E aí ele pegou, foi vendo com mais cuidado e realmente detectou ali esse nódulo nesse momento. Mas essa outra você fez na rede pública? Fiz na rede pública. Esse primeiro exame, onde eu detectei, fiz na Clínica da Família. Clínica da Família é uma rede que atende a população aqui na cidade do Rio de Janeiro. Isso. Né? Agora, e a mamografia, como foi? Então, aí depois que constatou nessa ultrassom, eu fui para uma ginecologista do meu plano de saúde. Particular. E ali ela me examinou e pediu a mamografia e até biópsia também ela pediu. Não, ela pediu primeiro a mamografia e nova ultrassonografia. Foi isso. Ultrassonografia e a mamografia. Na mamografia não apareceu nada. Na ultrassom, Mas repetiu. você fez particular? Particular.
na ultrassom. Porque você tinha pressa ou... É porque eu tive pressa, né? Assim, nesse primeiro momento, eu estava com pressa, não, querer saber o que é, né? Eu já tinha acompanhado um nódulo benigno há algum tempo. E dessa vez era um resultado diferente, né? Apareceu na ultrassom um resultado diferente. Aí eu queria pressa, né? De saber o que era. Felizmente eu começar você a tratar. Pôde, né? Felizmente Pagar pelo exame. Eu consegui fazer antes. E aí foi detectado, né? E eu voltei para o sistema, quando confirmou que era o câncer, eu voltei para a clínica da família para eu entrar no sistema, né? Ser cadastrada no sistema para ser atendida pelo serviço. E aí depois público. você conta como foi esse processo, né, para iniciar o tratamento. Olha, uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Mastologia mostrou que em 2016, mais de 2.700.000 mulheres fizeram a mamografia. Com isso, a média de exames realizados ficou abaixo da recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Embora o Ministério da Saúde tenha ampliado aí 35% a oferta de mamografias em relação aos anos anteriores. Agora, a diferença de mulheres que conseguiram realizar o exame no ano passado para as que não conseguiram, aqueles 8,5 milhões praticamente que eu citei no começo do programa, é muito grande, né? Fica essa média, essa diferença média fica abaixo da recomendada pela Organização Mundial da Saúde, exige aí um número base para os países, recomendável para os países ofertarem esse tratamento? O Brasil, ele é um país que não tem um programa de rastreamento organizado. O que isso quer dizer? Não quer dizer que ele é desorganizado, não. Quer dizer o seguinte, por exemplo, na Inglaterra, você recebe uma carta quando chega a época de você fazer mamografia, dizendo, você deve vir aqui fazer uma mamografia. Isso é um sistema organizado, quando o governo te chama para fazer o exame. No Brasil, é recomendado que você faça mamografia, mas ninguém vai te chamar. Então, é um sistema diferente de rastreamento, é como acontece nos Estados Unidos, assim também acontece nos Estados Unidos. Você vai fazer a sua mamografia se você quiser. Nesse sistema, espera-se que as mulheres façam mamografia numa faixa muito maior do que o Brasil está conseguindo fazer. O Brasil fez mamografia em 30% das mulheres que estão na faixa recomendada pelo Ministério da Saúde, ou seja, entre 50 e 69 anos. Então, na faixa que o Ministério recomenda, 30% das mulheres fizeram mamografia. E esses 30% é você pegando o país todo, mas se você for olhar onde que elas fizeram, foi na região Sudeste e na região Sul, ou seja, a região Nordeste, a região Norte tem um acesso menor ainda à mamografia do que a região que a gente chama de mais rica do país. Não é um caso de falta de mamógrafos, então? Não é, porque o Brasil, se você calcular o número de mamógrafos que o Brasil tem, ele é suficiente para rastrear toda a população brasileira. O problema é que esses mamógrafos, na maioria das vezes, estão na saúde suplementar, ou seja, em convênio ou clínica particular, e na região Sudeste e na região Sul. Então, a população que não tem acesso a convênio é a população que mais está perdendo acesso à mamografia e a população que é a classe mais necessitada, que seria a região Norte e Nordeste do país. Olha, nós consultamos o Ministério da Saúde através da sua assessoria de imprensa, né, para saber o porquê dessa diferença, né, mas a gente não teve um retorno até iniciarmos essa gravação. A gente queria saber, ouvir do Ministério, né, por que 8,5 milhões de mulheres ficaram sem acesso ao exame no ano passado. Essa justificativa, enfim, que você está trazendo, de repente, a gente poderia estar escutando o retorno deles. Mas, enfim, Valéria, você encontrou dificuldades em qual momento do tratamento na rede pública? Então, logo que eu confirmei que era o câncer, né, eu retornei para a clínica da família, porque eu pensei assim, não, eu preciso estar onde é referência, né? Onde vai saber me tratar. Eu quero estar, e eu confio, bem ou mal, eu confio no serviço público. Eu acho que está ali um serviço que pode me oferecer algo que realmente vá ser útil para mim, né? Para a minha vida. E eu voltei lá na clínica da família para pedir para me fazer o cadastro, para eu poder ser puxada pelo serviço, e eu estava rezando para ser puxada pelo INCA, né? E não, eu tive resistência nesse momento deles me cadastrarem. Não queriam cadastrar porque você não tem
o diagnóstico ainda, porque estava faltando sair o laudo da biópsia. Saiu o laudo da biópsia. Eu estava com o laudo da ressonância que já indicava. E eles não queriam colocar o resultado da ressonância no cadastro. Eu falei, não, eu vou ter que ver os meus direitos aí, porque então eu vou na direção, ou eu vou na imprensa, ou eu vou na secretaria, porque eu tenho indicação de ser cadastrada e eu preciso que me cadastre. Eu precisei, então, desse embate, precisei ir na direção. Indo na direção, eu consegui o cadastro. E logo no dia seguinte, eu recebi o torpedo. Foi logo no dia seguinte, assim, o chamado, então, isso foi em março, eu recebi logo no dia seguinte um chamado que eu estaria com a consulta para o dia 1º de abril. Você percebeu uma certa desorganização? Na clínica da família, nesse primeiro momento. Despreparo dos funcionários, despreparo do profissional, além do despreparo do profissional, o descaso. Existe um descaso, né? Porque o que aconteceu? A gente já estava até conversando, né? Logo que eu recebi o torpedo, 2 dias depois, a clínica da família também me mandou um torpedo. Que eu teria uma consulta com equipe multiprofissional e psicólogo. Eu frisava assim, e psicólogo. Como eu fui na direção na primeira vez, de repente, foi por isso o psicólogo também, né? Aí, quando eu cheguei lá, eles falaram assim, Valéria, o que a gente tem que falar com você não é uma notícia boa. Eu falei, como assim não é uma notícia boa? Não é uma notícia boa porque o que a gente tem que informar para você é que o seu cadastro foi estornado. Você não foi aceita. Eu falei, como assim que eu não fui aceita? Eu teria como marcar minha consulta no INCA? Aí mostrei o celular, o torpedo, eu falei, foi aceito sim. Vocês não abriram o sistema, então eu solicito que abra o sistema, que imprima a documentação da minha consulta, porque eu preciso levar esse documento para o INCA no dia da consulta. Isso, esse exemplo dela traz um pouco dessa questão da organização de um sistema, Fabíola, que você comentou há pouco? O caso da Valéria é um caso muito específico por um motivo muito especial. Ela brigou pelos direitos dela. E isso, inclusive, é a chamada da Sociedade Brasileira de Mastologia nesse Outubro Rosa. A gente está sempre brigando por mamografia, por várias coisas, mas esse ano a briga é pelo atendimento, pelas mulheres, porque elas têm que saber os direitos que elas têm. Então, a Valéria, por exemplo, ela sentiu uma lesão, ela palpou uma lesão, ela tinha exames normais de meses antes. 2 meses antes. Ela tinha exames normais, a gente conversou antes do programa, então eu já sei a história dela. Ela tinha exames normais de 2 meses antes e ela mesmo assim sentiu um caroço na mama. E ela foi ao médico, o médico pediu um ultrassom, que é o exame certo, diga-se de passagem, poderia ter pedido o exame errado, mas ele pediu o exame certo. Ela fez a ultrassonografia e o médico que fez o ultrassom não viu nada de alterado. E ela, por ser uma pessoa informada e consciente do corpo dela, ela disse, eu tenho uma lesão aqui e eu quero que você olhe aqui. E aí, nesse momento, ele viu a lesão. Então, assim, se a mulher não brigar pelos direitos dela, isso vale para qualquer coisa da nossa sociedade, mas se ela não brigar pelos direitos dela, né? Eu vou interromper aqui para trazer uma boa notícia, olha só. O apoio para as mulheres que estão em tratamento contra o câncer de mama costuma vir de grupos formados por mulheres que já viveram esse problema de alguma maneira. Ou então, vem de onde a gente menos espera. Tem uma coisa legal. Até o final do mês de outubro, uma rede de estúdios de tatuagem está trabalhando para elevar a autoestima das mulheres que precisaram fazer a mastectomia, ou seja, a retirada total de um seio. O Kiko é fundador da Kiko Tattoo e conta os detalhes pra gente. Tudo bem, Kiko? Tudo bem, tudo bem. De onde veio essa ideia de alguma experiência pessoal com alguma mulher, com alguma paciente de câncer de mama ou não? Aconteceu comigo por acaso, assim, né? O meu trabalho de tatu está muito ligado à arte de fazer na pele a reprodução de alguma imagem. Qualquer que seja, foto de uma pessoa, um desenho, foto de algum animal, enfim. E aí surgiu a oportunidade de uma cliente, um pouco constrangida, dizer que
queria colocar um desenho em cima de uma cicatriz. E eu costumo cobrir cicatrizes, como cicatrizes de acidente, né, de cirurgias, inclusive. E aí, quando eu descobri que era uma mastectomia, né, eu tomei um susto, assim, porque eu nunca tinha visto de perto aquilo, isso há muito tempo. E aí ela falou, tem como colocar umas flores, alguma coisa assim, um tribal, alguma coisa? Eu falei, cara, tem, mas eu acho que não é muito comum, esteticamente, colocar um desenho nesse local. Eu falei, por que a gente não faz, então, um desenho de uma auréola? Você tem uma auréola boa, né, intacta, eu reproduzo ela nesse lugar. Eu falei assim, cara, grande ideia, isso pode funcionar. E aí a gente experimentou, de certa forma, né, esse trabalho, foi muito legal. Foi inclusive, enquanto você responde, Kiko, a gente vai mostrar algumas fotos de antes e depois, para quem está em casa ter uma ideia do trabalho. Exatamente, isso é muito interessante. Então, assim, isso surgiu espontaneamente através da boa vontade minha e da própria cliente apostar no nosso trabalho, né? E aí a coisa foi tomando um vulto, né? Eu tenho muitos clientes que são médicos, mastologistas, né, oncologistas, e aí eu apresento esse trabalho e eles falam, cara, isso é legal, eu vou te indicar pessoas. E aí foram indicando pessoas, né? E o trabalho fica mesmo, fica perfeito. O resultado é muito bom. O que você tem de retorno dessas mulheres? Cara, é um negócio assim que parece que o efeito é mais a nosso favor do que a favor delas, porque elas jogam uma energia tão positiva, uma alegria tão grande, porque aquilo parece que encerra o último ciclo daquele problema que vem se arrastando, né? Desde o momento que ele descobre, ao momento que tira, e aí no final de tudo eu falo, cara, só não está perfeita a minha vida porque falta algo. E aí eu vou lá e coloco aquele singelo trabalho, que é um trabalho ínfimo, um trabalho fácil de fazer pra gente, que é tatuador, de 20 minutos, e aquilo representa tanta coisa na vida daquela pessoa que é uma emoção aqui na hora que faz, é muito legal. O nome do projeto é Espelho, Espelho Meu, não é à toa, né? Então é para a mulher poder se olhar e se sentir bela de novo, enfim, ter a sua autoestima elevada. Você está oferecendo esse serviço, então, nesse Outubro Rosa, conta como é possível ter acesso? Então, é simples, é entrar em contato com as nossas lojas, você marca primeiro uma consulta para a gente avaliar, porque cada caso é um caso, né? A gente vê diversas formas de mastectomia. E aí a gente estuda o caso antes de fazer. E também serve para que a gente saiba se aquele momento ali está de acordo com o momento que o médico orienta, que o médico tem que dizer, olha, tá bom para fazer agora. Não, tem que esperar cicatrizar um pouco, ainda não está no momento. Então a gente tem que ter essa informação, entendeu? Ela marca uma consulta, depois marca para fazer, em 20 minutos está pronto. Agora, mulheres de todo o Brasil podem ligar para você. Onde tem os estúdios? Eu tenho estúdio no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, em Jacarepaguá e no Shopping da Gávea. E eu tenho uma loja em Miami também, que a gente está fazendo a campanha simultânea em Miami. Em Miami, ok. Que bom. Olha, parabéns pelo trabalho. Tá? O telefone está aí na tela, olha, é o 21, que é o DDD do Rio, 2438-4539, é de uma loja aqui na Barra da Tijuca, não é isso? Exatamente. Uma coisa Zona Oeste da cidade. Que vocês enfatizassem é o seguinte, a gente está encontrando dificuldade nos veículos de mídia para expor o trabalho feito. Normalmente as pessoas publicam fotos minhas, fotos do estúdio, e não publicam a foto do antes e depois do procedimento. Eu não faço questão que apareça a minha foto, eu faço questão que apareça o procedimento. Eu faço isso em prol do próximo e não a favor da empresa, entendeu? E por que será, né? Será que há alguma resistência ainda de ver o problema? Até a Valéria está aqui no estúdio afirmando positivamente. Eu já vi outros tatuadores comentando a mesma coisa, que não podem mostrar o serviço realizado. E é uma satisfação tão grande para a mulher, né? Eu acho que chega a ser um estímulo, né? Para algum aqui que esteja precisando. Diga, Kiko. Eu acho que isso aí é um falso pudor, é porque é no peito. Exatamente. Se você publicar no Facebook, o Facebook imediatamente ele retira a publicação. Cancela. O Instagram também, então é um falso pudor. Você pode mostrar o seio de diversas formas, mas a favor de uma campanha que é nobre, não pode. Eu não consigo entender isso. A favor de uma causa, né? Mas enfim, tá dado o seu recado aqui no Conexão, Kiko, tá? Muito obrigada e parabéns pela iniciativa. Parabéns. Valeu, um abraço. Todas aqui estão lhe dando os parabéns. Obrigado, parabéns a elas. Olha, e a Valéria
está aqui com a gente hoje é militante. Ela participa do projeto Pérolas e a gente falou desse projeto há pouco tempo, inclusive aqui no Conexão, né? Apoio, carinho, autoestima, levanta a autoestima família, de todo mundo, né? não é? A gente forma ali uma família mesmo, né? Trabalha vários conceitos, além de termos também, né? Fisioterapia, psicoterapia, cabelinho do bem. Tem porque, várias inclusive, coisas. é preciso, o tratamento é longo. É longo. Costuma ser longo, Fabíola? É longo, o tratamento é longo, porque, por exemplo, ela além da cirurgia, que ela fez a cirurgia na mama e na axila, muitas pacientes precisam de fazer radioterapia, que não foi o caso dela, mas muitas precisam fazer radioterapia, e foi o caso dela, ela precisou fazer quimioterapia. Tudo isso leva um tempo longo. Agora que o tratamento em tese terminou, ela faz anti-hormônio, que é uma medicação por via oral, mas que dura 10 anos, que também tem efeitos colaterais. Então, assim, essas mulheres que estão 10 anos tratando a doença, elas precisam de acompanhamento psicológico, fisioterapia. Quando você esvazia a axila, você tem vários problemas relacionados ao esvaziamento axilar, precisa de fisioterapia. E se o sistema público tem dificuldade de oferecer mastectomia, você pode imaginar a dificuldade que ele tem de oferecer fisioterapia e atendimento psicológico. Então, essas iniciativas vêm trazer uma ajuda para a saúde pública, do bem-estar geral da paciente. Você vê, eu tive alta do serviço de fisioterapia do INCA quando eu estava cheia de cordão linfático, que é até um caso raro, abaixo da cirurgia, não embaixo do braço, mas aqui, da cirurgia para a cintura. E foi o projeto Pérolas que me socorreu nesse momento. Eu faço fisioterapia para desfazer esses cordões pela fisioterapia do projeto Pérolas, porque o INCA me deu alta. Só se o meu braço tiver edema que eu posso retornar lá. Então, assim, de alguma maneira, chega a ser limitado esse atendimento. Limitado. É limitado. Reta final do programa, eu preciso muito que você deixe orientações para as mulheres que estão acompanhando o Conexão. Autoexame, ele de fato ainda é importante, ele é fundamental. Como fazê-lo? O autoexame pode ser importante. Não existe nenhuma comprovação científica de que o autoexame tenha influência na mortalidade. O caso da Valéria, por exemplo, é um caso especial. Ela se conhece tão bem que ela percebeu que alguma coisa estava diferente. O problema do autoexame é que muitas vezes, na maioria das vezes, você detecta lesões que não são absolutamente nada. Isso gera estresse, aumenta o número de exames para o serviço de saúde. E não existe comprovação de que ele reduz mortalidade. Então, o autoexame tem que ser visto com cautela para não ser desestimulado, mas também a mulher que faz autoexame não pode achar que ela pode deixar de fazer mamografia. A mamografia é o exame de rastreamento. Existem casos onde a mamografia não vê a lesão? Sim. Existem casos que precisa de ultrassonografia? Sim, existem. Mas o exame de rastreamento é a mamografia. Você tem direito à mamografia. O ideal é que, então, a mulher procure serviço de saúde com regularidade e peça para fazer os exames. A mulher tem direito, ela tem direito de fazer mamografia. Ela pode brigar por isso. Ótimo. Quer deixar algum recado para quem está em casa, passando por essa provação, por esse, enfim, estágio de aprendizado na vida? Eu acho que é um estágio de aprendizado mesmo, né? O que eu quero deixar é assim, que muitas pessoas pensam que câncer é sinônimo de morte, e não é. Eu, por exemplo, eu acho que eu descobri a vida, né? E vida em abundância com esse diagnóstico. Então, eu acho que é a gente ter força, é a gente se conhecer, é a gente brigar pelos nossos direitos e brigar pela vida e viver, né? A vida, ela acontece a cada dia. Então, que a gente possa viver diariamente. Hoje eu nasci e estou aqui para viver. Eu acho que é isso, é viver diariamente. Bom, quero agradecer a presença de vocês aqui no programa. A gente que agradece. Obrigada. Tá, até a próxima. Obrigada a você também que acompanha o Conexão. Quer rever esta entrevista, compartilhar então o link? Vá ao futuraplay.org. Tchau, tchau.